Exorcista, o Devoto, quase está entre nós, gente. Sim, estamos chegando. Não se fala em outra coisa. Exatamente, setembro está acabando, outubro está começando e em breve ele vai estar no cinema pra gente poder ir lá assistir e ver qual é. É bom? Não é? Foi mais ou menos? Foi massa pra continuar o primeiro filme? Vamos descobrir, gente. Então, vem com a gente porque tá entrando no ar mais um Instante 35 aqui no Monkey Pop TV pra vocês. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Renato. Vem com a gente. E aí, amigos, tudo bom com vocês? Como combinado, então, gente, a gente tá aqui pra trazer o quê, gente? Uma lista de livros pra vocês lerem antes de o quê? De assistir o Exorcista, Renato. Exato, gente. Sei que muita gente já viu o filme velho, mas esse tem uma história nova. Tem, né, Rodrigo? Tem uma continuidade aí do primeiro, né? Inclusive, spoiler, ó, a gente vai ainda fazer um vídeo falando sobre o spoiler que a gente teve lá em Halloween Horror Nights. Porque quem não percebeu no trailer e não viu os vídeos lá das lentes do Halloween Horror Nights, não viu que de repente tem um spoiler que ninguém se tocou. A gente vai conversar sobre isso em outro vídeo. Então vamos dar as nossas suposições. Exatamente, porque todo mundo pode dar suposição, ninguém sabe como é que vai ser mesmo, não é verdade? É verdade. Mas então tá, gente, a primeira dica, né, pra você que ainda não viu o filme do Exorcista, porque você tem medo, quer proteger o seu coração, quer ficar longe do mal e não viu o filme do Exorcista, Rodrigo? Fique por dentro da história então, porque o filme do Exorcista é baseado numa história real, galera. Exato. Sim. E antes de falar do livro do Exorcista, então, a gente vai dar a dica do livro que fala da história real, que é qual, Rodrigo? Exatamente, gente. Este livrito aqui, ó, O Exorcismo, ou só Exorcismo, como está aqui, gente. E por que vocês devem de ler esse livro maravilhoso? Porque ele tem uma tábua Ouija quando você abre ele, gente. Olha só que maravilha. Gente, não é só porque ele tem uma tábua Ouija, tá, gente? A tábua Ouija faz parte da história, Renato. Exatamente. Inclusive é algo muito importante, que lá no filme do Exorcista também aparece a tábua Ouija, né? Aqui no filme ele é importante porque... No filme não, no livro. No filme não, no livro, né, gente? Esse livro aqui, gente, ele é do autor Thomas B. Allen e ele conta a história verdadeira, ou seja, do garoto, do rapaz que foi aí supostamente possuído pelo demônio, né? E conta através de relato dos diários de padres e pessoas religiosas que participaram desses dias de exorcismo. Até porque um dia de exorcismo. Pra fazer esse exorcismo eles tiveram que ter um diário diário pra poder mandar pro pessoal da igreja. Exato, né? Pra contar tudo o que acontecia. E, gente, é muito interessante ver essa história, porque assim, ó, são vários diários, vários relatos, cada um contando o seu ponto de vista. Então ele não traz pra gente apenas, nossa, ele estava possuído pelo demônio, aquela mexia porque era o demônio. Não. Ele traz pra gente, será que ele estava possuído mesmo? Ou será que ele tinha algum tipo de esquizofrenia? Ou será que ele estava fazendo isso pra aparecer? Porque assim, gente, ele era um garoto sozinho na idade dele, naquela época. Então assim, ele brincava com os pais, ele brincava com uma tia dele muito querida que morreu. Por isso tem a tábua Ouija, né? Inclusive chegaram a pensar que até esse poltergeist, essa energia, era a tia morta dele. Verdade. Então assim, gente, é muito interessante. Eu super recomendo pra vocês lerem, então, essa história aqui, no qual foi baseada a história do livro O Exorcista, no qual foi baseado para fazer o filme O Exorcista. Exato. Esse livro aqui da Dona Darkseid, gente, arrasou. E aí desse livro a gente vai pro livro do Exorcista, gente. Só que antes de vir para esse livro, eu vou pedir para vocês se inscreverem em todas as redes sociais do Monkey Pop TV, Rodrigo. Exato. A gente tá, para quem não sabe, no YouTube, no Spotify, no Instagram, a gente também tá no TikTok e no Quai, gente. Então, tudo é Monkey Pop TV. Vai lá que vocês vão encontrar a gente, tá bom? Inclusive, galera do Estante 35, se liga, porque o nosso Estante 35, quase um podcast, estreia em novembro aqui no Monkey Pop TV. Então se você é leitor e tem várias manias de leitor, aguarde, porque a gente falou muito disso nesse podcast e vocês vão amar de coração. E se você gosta só de ouvir um podcast, também você vai gostar desse podcast. É verdade. E se você não lê, também pode escutar, porque você vai ver um monte de curiosidade dessa gente louca que nem a gente. E vai dar ama. muitas risadas. Exatamente. Então vamos pro próximo livro, Bora! O próximo livro, então, é O Exorcista, gente. Sim.
Nesse livro, para quem não assistiu o filme, não se inteirou ainda porque tem medo, eu vou explicar. Aqui a gente acompanha a história da menina Regan, de 12 anos, que sim, está possuída pelo demônio. Não é verdade? É verdade. Como o Rodrigo falou, ela brincou com a tabuija, conversou com um suposto espírito. E a mãe dela é uma atriz, então ela não fica tanto em casa, ela fica mais com a babá e tudo bueno. Só que a filha começa a ter uns comportamentos estranhos, fala palavrão que ela não falava. Então ela leva a filha dela em todos os médicos e tudo mais. Só que tem aí também a separação do pai e da mãe dela. Até que um dia ela reclama que a cama tá mexendo. E a mãe dela fica falando, nossa, deve ser coisa da cabeça dela. Não. Ela vai no quarto e a cama tá mexendo, tá balançando e ela sobe em cima. E ela vai no médico e fala, não é loucura da minha filha não é louca, eu subi na cama, a cama tava balançando. E ela vai levar na clínica de sonho dessas das pessoas que são sonâmbulas, tem distúrbios, e aparece lá ela se mexendo e aos poucos ela começa a ficar com a cara diferenciada. No livro, assim como no início do filme, eles tentam de tudo quanto é jeito provar que é algo psicológico. Então eles falam de várias doenças, vários remédios. Inclusive eu acho que quem faz psicologia deveria ser obrigatória a leitura de Exorcista, porque cabe muita coisa bacana, sabe? Que o pessoal pode saber aqui nesse livrinho. Então tá, descobriram que ela está possuída de verdade. Eles chamam o padre Mary, que é um padre que já achou a estátua do Pazuzu em escavações e tudo bueno, coisa e tal. E ele vai lá fazer o exorcismo dela. E, gente, é muito bom. O livro é bem mais pesado que o filme. Tem muito mais partes nojentas e que vão deixar vocês de queixo caído. Só que muita gente não tem medo lendo o livro. Então, quem tem medo de ver o filme, lê o livro. Porque, assim, ó, é idêntico. Só que aqui no livro tem muito mais partes nojentas e demoníacas e sarcásticas e tudo bom. É verdade, gente. Mas não para por aí. A gente não vai trazer só livros, vamos dizer assim, mais assustadores pra vocês colocarem na lista antes de assistir O Exorcista, o Demônio. É, porque a gente pensa em vocês. Quando a gente era adolescentes, tinha medo de ir até de Titanic, com medo de a gente acordar e dormimos no quarto dos ia nossos estar pais. o quarto cheio de água com um monte de corpo boiando. Tínhamos medo. Então a gente pensou em vocês. Só que antes, Rodrigo, eu tenho mais um recadinho. Qual? Posso? Pode. Pode. Se inscreve, gente. Seja você aqui no YouTube, seja você aqui no TikTok, ou seja você aqui no Instagram, não, no... Ou seja você aqui no Spotify, gente. Sim, a gente tem esses 3 canais que a gente coloca ou em forma de podcast, ou os vídeos longos também, né? Sim, no TikTok a gente coloca também. Então, quem puder se inscrever e ajudar o Mock Pop nessa empreitada, nessa estrada, luz, obrigado de nada. Bora? Bora! E o último, gente, muita gente já leu, tem a série na Amazon Prime. Foi um hype, que é O Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Aqui a gente acompanha 2 amiguchas, lá nos anos 80. E sim, elas conhecem umas meninas na escola, elas vão pra casa do lago dessas amigas, sexo, droga e rock and roll, peladitas nos lagos. E elas vão numa casa assombrada. E aí que uma delas fica pra trás e começa a ficar possuída. E, gente, tem tudo. Gente tentando fazer exorcismo, vômitos, voz grossa. E aí esse demônio vai acabando com a vida da amiga dela. Ela tenta de tudo quanto é jeito ajudar a amiga. Tem os caras sortões que são da igreja, que diz que vão exorcizar os demônios com os músculos e tudo bueno. Foi um hype muito grande? Foi. Quando eu li não foi aquilo tudo? Não. Mas quem quiser se divertir com este assunto, bora ler esse livro e assistir a série. É porque é um terrir, né? Isso, não assistimos ainda, mas quando a gente assistir, a gente fala pra vocês. Verdade. E claro, né, gente, não só de livros vão ser as nossas dicas hoje, até porque O Exorcista, um filme clássico como esse, a gente vai misturar aqui um pouquinho de quem vai fazer a pipoca. Porque a gente precisa indicar para que as pessoas assistam o primeirão, O Exorcista, o original. Gente, se você ainda não assistiu esse filme, sério, para tudo que você tá fazendo, termina de assistir o nosso vídeo e vai assistir. Assiste de dia, se você tem medo. Mas assiste. Pra muita gente assim, os efeitos vão parecer tosco, então não vai dar tanto medo. Mas na assiste, verdade, é uma coisa bacana de se assistir. É que assim, ele é um filme que dá medo. Mesmo os efeitos, hoje em dia, sendo toscos, como o Renato falou, pra época, eu ainda acho que até hoje é um filme muito bom, um filme assustador, um filme que nos traz dúvidas, um filme que nos faz pensar, e um filme que vai pensar que a nossa cama vai mexer de noite. E ao contrário do que os mimizentos falam, que vai fazer as pessoas pensar no diabo, blá blá. Não, gente.
Por incrível que pareça, o filme Exorcista aumentou e muito a venda de Bíblia nos Estados Unidos na época. Aumentou e muito as pessoas sendo batizadas em qualquer tipo de igreja, porque elas ficaram com medo, né, gente? Então... É verdade. Mas sabe o que eu quero saber, Renato? Você já leu O Exorcista? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Você já leu O Exorcismo? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Você já leu O Exorcismo da Minha Melhor Amiga? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E se você já viu O Exorcista, fala aqui qual foi a sua reação. Ou se você dormiu no quarto dos seus pais, como o Renato. Gente, vamos contar aqui rapidinho só. Assim, ó, rapidinho pra vocês. A gente viu O Exorcista porque era matéria de escola. E no dia que a gente viu O Exorcista, a gente dormiu no quarto dos nossos pais, porque a gente ficou com medo, tudo bom. É verdade. E na mesma época passou a história daquela guria do Rio Grande do Sul, que caía pedra em cima da casa, que a cama dela também mexia. E eu fiquei com medo e dormi no quarto do meu pai e da minha mãe. É verdade, gente. A gente era uns adolescentes cagão, a gente morria de vontade de ver filme de terror e a gente assistia. E depois dormia no quarto do pai e da mãe. Sim. E daí? Né? E daí? Mas, gente, essas foram as nossas dicas, então. 3 livrinhos pra vocês lerem aqui, ó. Maravicherry, com bônus de um filme pra vocês. Espero que vocês tenham curtido esse Estante 35, porque assim, ó, pra gente, a gente adora fazer, né, galera? Sim. A gente pensou ontem em gravar pra vocês, hoje já estamos gravando e já está aqui no ar pra vocês, porque a gente quis muito fazer esse vídeo, né, já que vai sair aí, então, esperado, Exorcista, continuação, e que parece que vai ser bom, e não que nem eu acho que parece é o que vai segundo, ser né? bacana. Que já existe um 2, se vocês já não existe sabem. um Mas não 2. assistam, gente. Não percam o tempo de vocês, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E não se esqueçam, lá no YouTube, ou se você é aqui no YouTube, tem vários vídeos sobre exorcista, exorcismos e filmes de exorcismo. Então, verdade. dá uma olhadinha, tá bom? Beijos e até a próxima!